Oi pessoal, vamos agora continuar o assunto do porta serial. Esse aqui é o segundo vídeo de porta serial e eu vou agora ensinar para vocês a programação de porta serial no PC. A porta serial do PC é baseada num chip chamado de 8250, o chip que foi incorporado ao chipset do seu computador, ponte sul, tá? Já mostrei no vídeo anterior que essa aqui é uma tabela que você usa para programar, tá? Uma tabela que você usa para programar. Você tem os registradores e os endereços que esses registradores vão ocupar, tá? Então é uma tabela usada durante a programação, se for necessário, tá, ok? Vou falar agora dos registradores. Então, vamos começar pelo buffer de transmissão e buffer de recepção. Eles ocupam simultaneamente o mesmo endereço, compartilham o endereço base, tá? Então, por exemplo, a porta com 1, o endereço é 3F8, tanto para escrita é o buffer de transmissão, para leitura é o buffer de recepção, tá? Quando você faz caractere igual import B 3F8, você lê o último caractere que chegou pela com 1. Se você ficar lendo caractere igual import B 3F8 várias vezes e não tiver sido transmitido, você vai ler o mesmo valor, tá? Tem um outro bit que avisa quando o caractere é novo, tá, ok? Mas você vai estar nos slides seguintes. E para você começar uma transmissão, basta você escrever. Não importa se você terminou a transmissão anterior, tá? Para você começar uma transmissão de um caractere, basta dar um altport. Esse aqui no caso é a COM4, que é 2 é 8. Altport, o endereço do buffer, o valor do caractere, tá? Aí você começa a transmissão daquele caractere. Ah, mas eu posso começar? Depende, vai ter um bitzinho que a gente vai estudar nos slides seguintes, que vai dizer se você pode começar uma transmissão ou não, ok? Tá. Então, buffer de recepção, buffer de transmissão, simples. São os caracteres propriamente ditos a serem comunicados, tá? Registrador para determinar a taxa de comunicação. É um registrador de 16 bits, chamado de DL, Divisor Latch. Tem um M de mais significativo e o L de menos significativo, tá? Então é um registrador de 16 bits. E qual é o valor da taxa de comunicação? 115.200 dividido por DL. Ah, eu quero que seja 9.600, então você vai dividir por 12. 12 é 0 no mais significativo e 12 no menos significativo. Então, primeiro você tem que fazer aquele bit de endereçamento indireto DLAB igual a 1, tá? O código eu não expliquei, daqui a pouco eu explico como é que faz. Depois de feito isso, aí você escreve a taxa. 12 no menos significativo e 0 no mais significativo. Podia ter feito uma escrita de 16 bits de uma vez só. 0, 12 de 16 bits para o 3F8. Que ele já escrevia 12 no 3F8 e 0 no 3F9, tá? Tanto faz. E aí depois você volta o DLAB igual a 0 para poder acessar os buffers de recepção e transmissão. Então, para acessar a taxa, tranquilo, só fazer o 115.200 dividido por N, acho N, 115.200 dividido por N é igual a 9.600, tá? Então N é igual a 12, 14.400 é uma taxa comercial, o N é igual a 8, tá? Então achou aqui o DL, MDLL. Tá. Próximo passo, próximo registrador que a gente tá vendo aqui é o LCR. O LCR, tá? Vai definir os parâmetros de comunicação. Então, quais são os parâmetros de comunicação aqui? Então, além disso, ele tem o tal do DLAB, né, que é o bit de endereçamento indireto. Parâmetros de comunicação. Qual o tamanho do caractere? 5, 6, 7 ou 8 bits. Então, os 2 bits menos significativos vão dizer qual o tamanho do caractere.
Ah, mas o tamanho não é sempre 8 bits? Não, né? Por exemplo, o mouse ele usa caracteres de 7 bits na comunicação, 1200 volts, 7 bits, tá? Então ele programa como 10. Você pode ter um mouse ligado à porta com também. Então o tamanho normalmente é 1 aqui. O número de stop bits mínimo que você vai usar nas transmissões. Se você escrever 0, é 1 stop bit pelo menos. Se escrever 1, ele vai inserir pelo menos 2 stop bits antes de aceitar um novo caractere para comunicação, tá? A paridade, você quer transmitir paridade ou não? Detalhe, você tem que programar a mesma coisa, tanto no receptor quanto no transmissor, tá? Então você habilita a paridade aqui, escrevendo 1 nesse bit. E se você habilitar a paridade, você escolhe se a paridade é par ou a paridade é ímpar. Você vai ativar o bit com o número par de uns ou o número ímpar de uns. Aquela notação lá de Elodis, né? Soma barra sub, né? Asterisco ímpar barra par. Se for 0, é porque a paridade é ímpar. Se for 1, é porque a paridade é par. Mas esse bit aqui só interessa se você habilitar a paridade. Aqui é um exemplo de configuração. Configure a COM1 para 9600, 100 bits de paridade, 1 stop bit e caracteres de 8 bits, que é o mais comum, né, que a gente vai fazer. Então, dlab igual a 1 para a gente definir a taxa de comunicação. Pode botar tudo 0 aqui, 0, 0, 0, 1, 1. Ou seja, 83, né? 1000000011, 83 em hexadecimal. Então você escreveu no LCR dlab igual a 1. Aqui você programou a taxa de comunicação, a gente já viu no slide anterior. E agora joga o dlab igual a 0 para fazer a sua porta serial operacional. Então escreveu no 3FB o valor 0x03. Pronto, agora você está pronto para se comunicar, tá? Esse é o LCR, esse registrador. Tem esse registrador aqui, o LSR, é o registrador de status, né? Esse aqui é um registrador importante, porque ele vai dizer quando chegou um caractere novo. Quando você está lendo o buffer, quando é que você sabe se são 2 caracteres iguais que foram transmitidos? O cara está transmitindo a palavra voo. Como você sabe se são 2 O's diferentes ou o mesmo O lido várias vezes, tá? Então tem um bit que é importante, esse recepção de dado pronto. O que significa? Chegou um dado para você. Então esse cara vai poder pedir interrupção, inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas você pode fazer o polling desse bit, ficar lendo esse bit direto. Tô lendo. É um bit novo? Quando você leu a primeira vez esse bit igual a 1, esse bit é setado por hardware, ou seja, na chegada de um caractere ele vai a 1, e assim que você leu o LSR, esse bit é zerado, tá? Você leu uma vez ele 1 e o clear é automático. Se você leu o LSR de novo, você vai ler 0. Mesma coisa na transmissão. Quando é que você pode transmitir? Quem te garante que não acabou a transmissão anterior? Então normalmente você pode escolher um desses 2 bits aqui, um ou o outro, para fazer o poly. Esse aqui é que já acabou a transmissão, e esse aqui que ele está na transmissão do último bit. O que significa isso? Que você pode já colocar o próximo, tá? Ele já está na transmissão do stop bit. Então você já pode chegar e botar o próximo na fila. Tá? Pode escolher um ou pode escolher o outro. Esses 4 aqui são bits de erro. Eles te acusam erro. Tá? Vamos começar pelo mais fácil. Erro de paridade. Erro de paridade é só para quem está recebendo, tá? Quem está transmitindo não vai saber se o cara recebeu certo ou não. Então você e o transmissor, você receptor e o transmissor, ambos escolheram trabalhar com paridade
par ou ímpar, não importa. E aí, ele vai recebendo os bits, vai fazendo o XOR. Se a paridade que ele fez, calculou, não bateu com a paridade transmitida, a única coisa que ele faz é setar esse bit. Cabe a você tratar o bit de paridade. Como você vai tratar não é problema da porta serial, tá? É o bit de paridade. Esse erro de break aqui, vou deixar... eu não considero tão importante. Vou pegar os mais importantes. Erro de quadro. Vamos supor que você esteja transmitindo numa taxa e o receptor esteja numa taxa muito diferente. A gente viu até numa aula, em sala de aula, que você, se amostrar no meio do bit, por diferença de taxa, você não pode chegar no último bit e amostrar o bit errado. Tem que amostrar um no iniciozinho do bit ou no finalzinho do bit. A gente que viu mais ou menos 5% de tolerância. Se você chegar no último bit e não amostrar um stop bit, significa que deu um erro de quadro. Tá? É o erro de frame. Significa que a taxa de comunicação está muito diferente. Tá? Isso que é o erro de quadro. E o que é o erro de atropelamento? O overrun. O caractere chegou, está lá no buffer de transmissão. Você vai pegar, mas chegou outra tarefa, viu? Quando você foi pegar, chegou outro caractere e sobrescreveu aquele caractere. O buffer é de 1 byte só. Se você não leu, perdeu. Então o próximo vai sobrescrever esse. Ele sobrescreve, mas seta esse bit de overrun. Tá? Mesma coisa. Todos esses 4 sinais de erro, uma vez só, chegou, setou o bit, você leu o LSR, ele zera todos os bits de erro e o bit de recepção de dado pronto. Tá? Você já foi informado. Agora cabe a você tratar. Tá? Detalhe, você pode ter mais de um erro. Pode ter erro de paridade, junto com erro de quadro, junto com erro de atropelamento, tudo. Então você, na hora de testar um erro, você tem que ler o LSR uma vez só. Tá? Porque senão você zera. Eu não posso ler o LSR para ver se é o overrun, depois ler o SR de novo, LSR para ver se é de paridade. Porque se teve o erro, ele já apagou na segunda leitura. Então você lê uma vez só. Tá? Então um exemplo. Aqui 3 exemplos. Né? Como é que eu posso receber um caractere? Eu vou fazer o polling desse bit. O LSR é o endereço 3FD. Então eu vou ler o LSR, né? Aqui eu li o LSR, fiz uma máscara com o bit menos significativo. Enquanto esse cara não for 1, eu fico parado nessa linha aqui, tá? Ele fica travado. A interrupção não deixa isso acontecer. Ele te avisa quando chegou. Chegou o bit, então leia o 3F8, li o caractere, tá? Então isso aqui é um procedimento para ler só quando chegar o caractere. 2 linhas, o polling para esperar. Isso aqui pode travar, porque se o cara não transmitir, travou, né? Travou o computador. O thread, sei lá o que você esteja usando. A transmissão não, uma hora a transmissão acaba, né? Aqui eu escolhi esse bit aqui, ó. Esse aqui, ó. Estou na transmissão do último bit. Enquanto ele não acabou, não estiver na transmissão do último bit, eu fico parado. Uma hora vai chegar lá, por isso não vai travar o computador. E aí, quando acabou, você vai lá e escreve o próximo caractere, tá? Então, procedimento completo para transmitir, aqui para receber. E aqui, eu quero fazer um print dos erros. Você só pode ler uma vez o LSR, li, tá? Aí, como você pode ter mais de um erro, aí você depois mascara um por um. Se for o 2, erro de atropelamento. Se for end 4, erro de paridade, de quadro, de break. E por aí vai. Tá? Vamos agora para a parte de interrupções. Você pode trabalhar com interrupções na porta serial. Então você tem 4 fontes de interrupções possíveis. Essa de modem eu não vou comentar porque perdeu a utilidade.
Aqueles erros de comunicações, aqueles 4, atropelamento, frame, break ou paridade, qualquer um dos 4 pode pedir interrupção, tá? Terminou a transmissão, também pode pedir. Ou chegou um dado. Então você pode habilitar cada um desses caras aqui, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero que me gere interrupção por chegada de caractere ou por fim de transmissão. Esses dois caras aqui, ó. Então como é que eu escrevo o código para isso? O IER é o endereço 3F9. Então você manda para o IER o número 30011. Eu estou habilitando só fim de transmissão ou recepção de caractere, tá? Então todos os outros eventos não vão causar interrupções. Aí, como é que eu vou ligar essa interrupção? Esse MCR só interessa para a gente um bit, que é esse conecta aqui, tá? Ele é um bit que vai simplesmente ligar o pedido de interrupção do 8250, do chip propriamente dito, né, do componente que está dentro da ponte sul, ligar na IRQ. A IRQ 4 para com 1 e com 3, IRQ 3 para com 2 e com 4. Mas isso não é uma regra 100% não. Você chega lá no setup do seu computador, ele aceita qualquer uma das duas, IRQ3 ou IRQ4, e aceita qualquer com 1, 2, 3 ou 4. Então você pode fazer uma miscelânea disso aí, tá? Normalmente para com 1 é a IRQ4, tá? Então para você conectar a interrupção, precisa jogar esse bit para 1 aqui. E esse aqui é o código. Para conectar, leia o MCR e faça um OR bit a bit com 8. OR de alguma coisa com 0 dá alguma coisa, o que estava lá. E na posição desse 1 é justamente a posição desse cara aqui. Então com isso você liga a interrupção. É a mesma coisa que o bit 4 do 37A fazia com o pino 10 da porta paralela para ligar na IRQ7, tá? E aqui é para você desconectar a interrupção, tá? Tem alguma coisa errada aqui. Aqui então aqui está um errinho aqui. Não tem esse 8 não. Aqui é só F7 só, tá? 0x F7. Eu vou consertar aqui na hora de mandar no slide para você, tá? 0x F7 você zera essa posição aqui. Esse 8 saiu a mais aqui, não foi deletado. Tá ok? Bom, aí aconteceu a interrupção. Como é que deve ser a sua rotina de interrupção? Se você tem várias causas da interrupção, você precisa descobrir quem foi a causa, tá? E para isso existe o registrador identificador da interrupção, que é o IIR, tá? Então o IIR tem 5 bits iguais a 0, você vai ler. Esses dois aqui vão dizer qual é a causa da interrupção. Se foi algum evento do modem, transmissão, recepção ou erro. E só vai ter interrupção mesmo se esse bit aqui for 0. Tem uma interrupção pendente. Se esse bit for 1, não tem interrupção pendente. Então aqui tem um exemplo de código um pouquinho mais abaixo, né, para tratar uma rotina de interrupção. Fazer uma rotina de interrupção, um espelho. Vamos supor que você esteja recebendo um monte de caracteres. Então, a minha rotina para tratar é só colocar dentro de um buffer, por exemplo. Se alguém vai tirar, depois mexe nesse contador. A gente começa um contador de recepção e o contador de transmissão iguais a 0, né? E aí você vai colocando no buffer. Toda vez que chegar um caractere, colocou. Então, olha só, void interrupt, né? IRQ3 e IRQ4, normalmente IRQ4 para com 1. Você vai ler o IR, lemos, ó, 3FA é o endereço dele. Se for uma interrupção de recepção, ou seja, aqui tem que ser 10, recepção 0. Então, 100. Então eu fiz um end com 7 aqui, vai ficar só esses 3 bits. Se for 4,
Se você leu, mascarou, deu 4, é porque uma interrupção de recepção. Aí você pega, coloca o caractere novo dentro. Quando você coloca isso aqui, você já zera aquele bit de dado pronto também, tá? Ou você lê o LSR ou lê o buffer. Qualquer um dos dois que você lê, aquele bit de status lá, de chegada de caractere, ele vai a 0. Você leu, colocou no buffer. E aqui a gente incrementa o contador de recepção. E aí ele fica recebendo. Depois você sai desse, desabilita essa rotina, faz alguma coisa. Mesma coisa na transmissão. Você pode ter um vetorzão e vai transmitindo infinitamente. Acabou a transmitir um, começa a transmitir o outro. Então, olha só. 0, 1, transmissão. 0. Então, 0, 1, 0, 2. Se o IR end 7 igual a 2, eu quero transmitir o outro. Então, vai lá, manda para o 3F8 o outro, incrementa o contador. Um detalhe aqui, né? O primeiro caractere você vai ter que transmitir no tapa, né? Então esse const.tx não vai começar de 0. Você vai ter que transmitir no tapa, porque senão não vai ter a primeira interrupção, ok? Com isso aqui a gente fecha essa parte de programação. O último vídeo eu vou pedir para vocês abrirem lá no capítulo 13 do livro, na parte de projeto de uma porta serial, e eu vou mostrar, fazer uma revisãozinha de API do Windows usando as funções de comunicação, tá bom? Um grande abraço então, e fico por Deus, espere o próximo vídeo que eu vou postar daqui a pouco.